Bem, senhores e senhoritas, primeiramente, bom dia. A aula de hoje, dando continuidade à turma do primeiro ano, vai falar sobre Grécia. Na verdade, falaremos aí da primeira parte da Grécia. Falaremos aí da formação da Grécia até o período arcaico, que seria a formação das cidades-estado. Nas duas aulas posteriores, falaremos com vocês do período arcaico até o fim da história da Grécia Antiga, que seria o período helenístico. Então vamos à aula. Primeiramente, vale fazer uma apresentação, digamos aí, geográfica de onde estamos falando com vocês. Estamos aqui, então, falando sobre a Grécia, que atualmente é um país, claro, mas não corresponde ao que falaremos com vocês daqui para frente. O que falaremos com vocês é a Grécia Antiga, que na verdade é uma unidade cultural, linguística, mas não era exatamente um país. Nesse mapa, vemos aí então aquilo que seria, o que formaria então, portanto, essa chamada Grécia Antiga nos primórdios. Observe aqui aquela quantidade de ilha muito grande, há uma grande quantidade de ilha que é o Mar Egeu, né? Aqui é o Mar Jônio. Lembramos que o Mar Egeu e o Mar Jônio fazem parte do grande Mar Mediterrâneo. E observe a quantidade de ilhas que existem aqui em direção à chamada, o que chamamos aí na história antiga de Ásia Menor. Como localização, podemos então dizer que a Grécia Antiga, ela fica no Mediterrâneo, na chamada Península Balcânica, e ela é banhada pelos mares Jônico e Egeu, que, como falamos com vocês, fazem parte do Mar Mediterrâneo. Como característica geográfica dessa região, podemos falar de um relevo extremamente montanhoso, porque faz parte da chamada Península Balcânica. A existência, como nós vimos ali no mapa, de uma série de ilhas ao redor, então, da Península Balcânica, o que leva alguns historiadores a falarem de uma certa vocação marítima ou navegante dos gregos. Óbvio que não podemos cair no chamado determinismo geográfico, né? Mas o que nós podemos observar é que sim, as características geográficas da Grécia, elas podem explicar, por exemplo, as dificuldades e as restrições para a prática da agricultura. Não tivemos ali na Península Balcânica um grande rio como o Rio Nilo, o Rio Tigre-Eufrates, os rios Tigre e Eufrates. Observe aqui o mapa físico dessa que seria então a Península Grega, não é? Aqui é uma cadeia montanhosa muito significativa, que seriam os Balcãs, e observe a quantidade pequena, né, de regiões com baixa altitude. Essas regiões que seriam, na verdade, as propícias para a prática da agricultura, né? Falando do desenvolvimento histórico da Grécia, podemos falar de grandes períodos. O primeiro período é o período pré-homérico, esse período é da formação da Grécia, da primeira ocupação daquelas civilizações que nós chamamos de civilizações indo-europeias, que vieram do norte e invadiram aquela região. E veremos aí que uma das primeiras civilizações dessa, que vai formar então a Grande Grécia, seriam os chamados aqueus. Os aqueus chegariam àquela região por volta de 1400, né, antes de Cristo, e entrar em contato com um povo que já habitava aquela região, já explorava comercialmente aquela região, que seriam os cretenses, habitantes da ilha de Creta, que é um povo importante que fez comércio com todas as partes do Mediterrâneo e que, num dado momento da sua história, foi dominado pelos aqueus, que seriam os antecessores dos gregos, né, os ancestrais dos gregos. Essa passagem ela está muito bem citada, né, e demonstrada no chamado mito do Minotauro, que é talvez um dos mais importantes mitos fundadores ali daquilo que seria a cultura grega. Mais ou menos por volta de 1200 a.C., teremos aí uma outra leva invasora, também de europeus, que chega àquela região e promove uma verdadeira desorganização dessas cidades, desses centros comerciais. As cidades passam a ser locais inseguros, né? Muita devastação, muita
destruição, o que leva então a população a fugir para o interior da região. Isso nós caracterizamos como a primeira diáspora ou a primeira grande movimentação dessa população do litoral para o interior. Em regiões seguras, há uma organização com base na agricultura, que nós chamamos de sistema gentílico. Essa organização extremamente simples, baseada, então, na posse coletiva da terra, não havia propriedade privada. Não havendo propriedade privada, não há classes sociais, e também não há aquilo que observamos aí em outras civilizações como o Estado. O que há uma liderança moral, religiosa, do chamado pater. Esse pater era geralmente uma figura mais velha dessas comunidades, que cuidava da transmissão dos ensinamentos culturais, e era uma figura que se tornava respeitada por isso. Essa cultura gentílica, ela vai permanecer na Grécia durante décadas, até ser suplantada, né, por um outro tipo de organização. Ilustrando isso que nós estamos falando com vocês, temos aqui duas figuras encontradas em vasos da Grécia Antiga. À esquerda nós temos aí a figura de Dédalo, o construtor do labirinto, e o seu filho Ícaro. Observe as asas, né, de cera que foram construídas pelos dois para poderem sair do labirinto. Do lado direito, temos aí Teseu vencendo o Minotauro, e ao seu lado a grande protetora, né, dos guerreiros gregos, a deusa da guerra, Atena, que é uma deusa extremamente importante dentro dessa narrativa mítica heróica. Ainda nesse lado da mitologia e das grandes histórias dos grandes feitos heróicos, temos aí o lendário cavalo de Troia, que foi usado pelos gregos para a invasão da cidade de Troia. Ao seu lado aqui temos uma figura hipotética, digamos assim, do Homero, porque até hoje não sabemos aí como era o rosto dele, que seria o escritor, então, aquele poeta que escreveu a Ilíada, que é aquele grande poema que narra a trajetória dos gregos invadindo Troia, e que ele nomeia, né, o Homero acaba nomeando aquilo que seria um período chamado período homérico. Bom, por que ele tem esse nome, período homérico? Período homérico porque grande parte dos conhecimentos que temos desse período vem dos poemas Ilíada e Odisseia. Esse período homérico, ele vai do século XIII até o século VIII a.C. O que nós temos aí, dentro desse período? Uma gradual desarticulação do sistema gentílico, aquele que nós descrevemos há pouco com vocês, um aumento populacional, que vem aumentar a demanda, né, por alimentos, por terras, e, inevitavelmente, a dissolução do sistema gentílico. A dissolução é interessante porque a dissolução do sistema gentílico, ela pressupõe o surgimento de propriedades privadas. Teremos aí, então, portanto, essas frátrias, que seriam os gens, que formam tribos que juntas vão formar as chamadas polis. Agora, cabe dizer que dentro dessas polis já existe uma classe social definida, que é a classe social dos grandes proprietários de terra, que vão ser fundamentais para o entendimento da organização da polis a partir daí. Tamanho foi o impacto dessa formação da polis grega que teremos aí a segunda diáspora grega, ou seja, a saída novamente, né, de uma grande quantidade de habitantes daquela região à procura de terras agricultáveis, onde? Na Itália, o sul da Itália, uma parte das ilhas ali do Mediterrâneo, já em direção a oeste. Tivemos aí alguns enclaves aí de colonização, por exemplo, um território que atualmente seria a França, formando aquilo que nós chamaríamos então de Magna Grécia, ou, né, do grego seria a Grande Grécia. Essas cidades-estado, elas vão ser decisivas para a história da Grécia a posteriori. Veremos com vocês aí na sequência, nas próximas aulas, o desdobramento disso. Bom, por hoje é só, né, e nos vemos aí logo mais. Muito obrigado, até a próxima.